Inovar nunca foi apenas criar algo novo. Inovar é mudar a forma como pensamos, trabalhamos e nos conectamos. Durante muito tempo, inovação parecia um tema distante das startups lá do Vale do Silício. Mas ao longo do tempo, as empresas mais tradicionais e conservadoras e reguladas também passaram a incorporar inovação nos seus processos de trabalho. Mas o mercado mudou. Hoje as empresas querem continuar relevantes, precisam aprender continuamente, colaborar mais, ouvir diferentes perspectivas e acelerar soluções. A inovação aberta vem ganhando espaço. Várias consultorias internacionais já testaram e fizeram pesquisa mostrando que empresas conectadas a ecossistemas de inovação conseguem acelerar processos, ampliar a geração de novos produtos e responder mais rapidamente às mudanças do mercado. E é justamente sobre essa transformação que a gente vai conversar hoje. Nos últimos anos, a Elos passou a se conectar também aos ecossistemas de inovação aqui do Estado. Hoje, fazemos parte, por meio do Link Lab, da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. E os resultados já começaram a aparecer. Em 2025, a Elos foi vencedora do Link Lab Awards, na categoria Corporate, como a organização com mais projetos iniciados no ecossistema de inovação aberta. Um reconhecimento que reforça como a inovação também é cultura, comportamento e construção coletiva. No episódio de hoje, vamos entender um pouco dessa jornada, da trajetória da Elos em conjunto com o Link Lab e mostrar como essas novas conexões também aceleram os projetos da Fundação Elos. Fica com a gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elos Entre Nós. Eu sou Vivian Oad, da área de comunicação da Fundação Elos, e hoje vamos falar sobre inovação aberta. Estamos aqui com convidados super especiais para essa conversa que acredito vai ser muito proveitosa, rica. Estamos aqui com o Gustavo Lancer, especialista em inovação aberta da ACAT. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Rafael Judar Vicchini, nosso diretor financeiro administrativo, já que tem a cadeira cativa aqui no Elos Entre Nós. Obrigado por mais um convite. Prazer, Vivi. E estreando aqui no nosso podcast, Luiz Cláudio Ronda, nosso gerente de tecnologia, hoje para esse bate-papo. Não podia ser diferente, né? Ele que iniciou tudo isso junto com o Rafael. Legal. Seja bem-vindo. Obrigado. E vamos lá. Eu queria começar voltando alguns anos no tempo, Rafael. Lembro muito bem das nossas conversas lá, 5, 6 anos talvez, né? A gente querendo trazer um pouco o tema inovação, valor, inovação, e aquilo parecia tão distante, né? Por onde a gente começa. Então, eu queria que tu contasse um pouco dessa trajetória, o que despertou naquele momento, né, essa tua ânsia por ir atrás de inovação e trazer esse tema para a pauta, né? Que eu lembro que foi um esforço grande, porque era um tema ainda muito longe da nossa realidade, né? Isso mesmo, Vivian. E poxa, sempre um prazer falar eu acho que tudo resume nas suas próprias palavras, que a gente estava falando há pouco na abertura, numa transformação coletiva, né? Eu acho que foi um esforço de todos, né, como um grupo, e começou falando sobre propósito, né? Eu acho que quando a gente começou poxa, qual que é o nosso propósito aqui? Muito se falava em fundo de pensão, isso estamos falando realmente 5, 6 anos, pagar benefício em dia, né, ter uma rentabilidade acima da meta. E de algum momento me parece que a gente começou a entender que, poxa, será que isso é o que motiva a gente a estar lá todo dia? Quando a gente entendeu que a inclusão financeira, que é o que a gente faz, as portas começaram a se abrir para outras frentes também, né? E aí a gente entendeu que o que a gente poderia ter como vantagem competitiva dada a nossa realidade. Eu me lembro muito bem que, poxa, nós tínhamos talvez um sentimento de, por ser pequenos ou por ser um fundo de pensão considerado médio em termos de porte, será que a gente tem que navegar conforme a correnteza vai levando, né? E muitos brincavam comigo, a gente começou a usar uma metáfora de, olha, estamos aqui num aquário boiando no oceano. A gente vai esperar alguém vir tirar aquele aquário e deixar a gente boiando no meio dos tubarões? Será que a gente precisa esperar? Eu, da minha equipe, lembro que brincava muito, falava, poxa, mas a gente não cansamos já de ver, muda essa metáfora, né? Mas acho que refletia muito aquele sentimento de a gente tem que fazer alguma coisa diferente e talvez o que a gente vai ter de diferencial é a adaptabilidade, é a forma de se adaptar cada vez mais rápido. Isso sim
eu me consigo superar um grande, né, em termos de porte. E eu acho que foi um pouco disso que a gente encontrou a inovação como uma ponte para a estratégia que a gente precisava adotar. E eu acho que o grande desafio foi trazer isso para a gestão, né? Exato. Entendemos em algum momento em que estratégia é uma ponte entre o que você precisa fazer para gerar valor entre o teu meio interno e o meio externo, né? Então, fazendo uma leitura do meio externo e onde é que eu consigo extrair valor daquele negócio, e extrair valor a gente está falando em valor para o participante, né? Deixando bem claro para o participante, para a patrocinadora, para os stakeholders, aquilo começou a se encaixar em como que eu consigo inovar para me diferenciar. E é engraçado que você ter capacidade para inovar, você tem que trabalhar com processos, cultura e liderança. E nós começamos a trabalhar dessa forma em conjunto, não teve uma para depois a outra, né? Então, talvez a jornada comece com um propósito, discussão de propósito, de forma bastante genuína, né? Expondo as vulnerabilidades, onde é que eu posso ir. Eu me lembro de muitas decisões em termos do que eu vou fazer e do que eu não vou fazer. Vamos deixar muito bem claro isso quando a gente fala em propósito. E escolher as frentes que a gente vai trabalhar. Aqui entrou o branding, que vocês na comunicação conduziram super bem. Entrou o projeto cultural, né? Que é algo que a gente começou a discutir valores. Entrou governança, a gente começou a discutir como que a governança pode se adaptar para aquele meio e escolhemos, e o Honda, poxa, foi super protagonista e parceiro naquele momento em que a gente escolheu a governança de dados como uma plataforma para que a gente pudesse começar a escorrer, espalhar inovação e boas práticas de governança da empresa, e conquistamos 2 ISOs com relação a esse trabalho. E as coisas vão se conectando, eu acho que isso que é inovação que é legal. Então, em algum momento, hoje na conversa, a gente vai falar, né? Acredito, do momento em que isso começou a olhar para fora também. Primeiro a gente arrumou a casa em termos de cultura, e depois, em algum momento, veio uma fome, uma sede. E essa sede foi atendida com inovação aberta. E, Honda, como é que o time de TI embarcou nessa, né? Porque lá no começo a gente escutava muitos entraves, né? Isso não é possível, ou não tem orçamento, ou é um projeto muito grande, ou eu não tenho um profissional. Como é que vocês embarcaram? Como é que, até a tua mentalidade, né? Como é que tu embarcou nessa? Porque Sim. Não é fácil, né? Não, até pelo segmento que a gente atua, né? A Previdência acaba sendo conservador demais algumas tratativas. Então, a gente realmente teve que quebrar um pouco dessa barreira e trazer as pessoas juntos, né? Eu acho que foi um desafio inicial ali de realmente mudar a percepção e ver que é possível. A facilidade também de se aproximar com um ecossistema de inovação aberta, eu acho que trouxe uma agilidade também que a gente não estava acostumado. A gente tratava muito com aqueles fornecedores tradicionais, então tinha muitas etapas, era meio moroso assim, fazer uma mudança. Então, eu acho que foi realmente trabalhando aos poucos, não foi realmente da noite para o dia, a gente foi evoluindo assim com as pessoas e trazendo a inovação realmente para o dia a dia da todas elas, né? Não só da tecnologia, acho que foi abraçado por todos. E Gustavo, do ponto de vista da ACAT, né? Vocês têm bastante experiência aí com as empresas que estão entrando aí nesse ecossistema, as grandes corporates, né? E principalmente no projeto do Link Lab. Como é que vocês enxergam essa procura das empresas por vocês? É realmente essa necessidade de não se tornar irrelevante? O mercado mudou e o que eu estou fazendo? Estou aqui parado? Quais são as dores que vêm para vocês? Isso é o que a gente mais vê, na verdade, né? Empresas que são bem tradicionais, enxergando que, claro, são empresas de sucesso por um motivo, né? Teve uma fórmula inicial que auxiliou que elas chegassem até onde elas estão hoje, mas elas já estão percebendo, às vezes com um pouco de reluta, mas ainda assim, né, chegando nessa conclusão que essa mesma fórmula eles não vão conseguir aplicar para chegar onde eles querem chegar no futuro, assim, né? Então, através do nosso ecossistema ali dentro da ACAT, né, que a gente está falando de quase 2.000 startups só em Santa Catarina, as startups conseguem chegar de forma muito mais ágil, onde as empresas grandes, por todas essas entraves burocráticos ali, né, que eles já falaram, assim, de forma muito mais rápida, né? E para as corporações a gente vê que isso é chocante, assim, né? É uma nova visão, amplia bastante para eles de onde que eles conseguem chegar. Então,
ali dentro do Link Lab, né, a gente sendo o hub de inovação da ACAT, a gente só serve como ponte mesmo, para conectar essas empresas com as startups que elas já estão lá no futuro e a gente quer auxiliar que as corporações consigam chegar lá também. Legal, e até a gente chegar no Link Lab, né, Rafael, também teve um processo, né, como tu próprio contou, né, então tem a questão da transformação cultural, trabalhar a mentalidade das pessoas, né, não foi assim, agora vamos trabalhar a inovação, chama uma startup para resolver os nossos problemas, não foi isso, né? Isso. Quais foram os principais paradigmas que tiveram que ser quebrados, assim? Puxa, super interessante pensar e falar disso. De fato, nós tivemos que significar inovação para nós, acho que foi o primeiro ponto, né? Depois de falar sobre propósito e tudo mais, o que é inovação para a organização e a gente trazer as pessoas para dentro desse projeto e começar a entender onde que a inovação de fato conecta na estratégia e onde que ela alavanca oportunidades para todos ali, oportunidades inclusive profissionais do âmbito pessoal, né? Conhecer pessoas, conhecer o Gustavo, conhecer a Flávia, conhecer o pessoal, então conhecer startups e tudo mais. Então, acho que significar inovação para nós foi importante. Pensar numa governança de inovação e trazer disciplina para a inovação, acho que isso é interessante. Inovação é cheia de dilemas, né? Então, como você falou, né? Paradigmas. Eu acho que a gente teve que mesclar um pouco até onde vai a execução e até onde a gente deixa o improviso acontecer, né? Então, isso foi bastante interessante da gente conseguir desenhar um fluxo, mas ao mesmo tempo dá a possibilidade da gente mudar. Eu acho que isso é algo que não é orgânico, ele não para, mas a gente entender até onde vai a resiliência, né? Mas até onde vai a adaptabilidade, até que ponto aquela ideia ela precisa ser testada e até que ponto aquela ideia não precisa mais... Vamos mudar, vamos desaprender um pouquinho, né? Que eu acho que o Gustavo também estava falando. O arriscar, né? O arriscar. Pra gente era sempre muito complicado falar em tomar risco, né? A gente é avesso ao risco, né? O nosso segmento. Mas em determinado momento a gente tem que aceitar que a gente tem que tomar o risco para conseguir... Sim. E admitir que em alguns momentos a gente estava indo numa direção e talvez não seja melhor naquele momento. A gente pode pensar diferente e fazer diferente. Uhum. Então, a gente criar esse ambiente em que tenha segurança psicológica para falar, para colocar a tua ideia e, ao mesmo tempo, uma segurança que talvez seja dado um nome lá fora como accountability, talvez, mas de você chamar a responsabilidade para si e saber que se errar, você tem apoio dos demais para ter um suporte né, foi essencial para que a gente conseguisse chegar num programa de inovação aberta com a CAT. E eu acho que essa mudança de mentalidade foi super importante também quando a gente lançou o nosso novo produto, que a gente estava patinando, era um sonho, né, lançar o Futurize, que é um plano instituído, né, para os familiares de participantes, mas aquilo não saía. Eu acho que foi em conjunto, né, eu acho que a gente estava trabalhando a transformação cultural, trazendo esse tema de inovação e parece que aquilo nos encorajou para dar um passo além, né, porque a gente tomou risco com esse produto, né, tem como não, né, até hoje a gente... Estamos, né, tá com um produto novo, tá ainda no início, então é um risco, né? Mas a mudança de mentalidade, eu acho que é a virada, né? Eu acho que é trabalhar essa abertura, né? E Honda, tu que estava mais ali dentro, ali junto com os times, trabalhando também com não só o time de TI, mas com os outros times que estão nos projetos, né? Que barreiras tu sentiu que a gente conseguiu transpor? O que tu olha para trás e tu vê assim, pô, isso aqui a gente já superou, né? Não era fácil, mas isso aqui a gente superou. Acho que a mentalidade mesmo das pessoas. Acho que tinha muita acomodação, então você via que as pessoas estavam satisfeitas da forma que vinha sendo conduzido os processos, os produtos. Então, acho que foi essa provocação, realmente tirar as pessoas da zona de conforto, trouxe talvez uma nova... perspectivas mesmo de mudança ali. Acho que realmente a mudança cultural, a transformação cultural e o desafio de um novo produto, acho que sim, fortaleceu essa saída de uma zona de conforto e acho que também o teu apoio de uma CAT também a gente não conduziu sozinho. Então, acho que realmente buscar parcerias, buscar ajuda, ver que não precisava da gente mesmo trazer e desenvolver sozinho um programa ou correr atrás de parceiros. Então, a gente realmente foi buscar quem era uma referência aqui na nossa região, que foi no caso da CAT, o programa Link Lab, eu acho que ajudou a conduzir e trazer essa transformação interna.
Eu acho que o Honda puxou um gancho bem importante, Gustavo. Eu lembro das primeiras interações com vocês, um dos primeiros eventos também que a gente foi, eu lembro o pessoal comentando, pô, tal empresa é bem parecida com a gente, é super regulada também, mas tem um projeto de inovação há não sei quanto tempo. Agora já faz até o projeto de inovação interno, tem um ambiente lá no seu portal e que publica os desafios. Eu lembro que tá em contato com essas outras empresas, ver que é possível, isso dá essa força, né? Essa segurança, né? Que a gente precisa para dar o próximo passo. Como é que é essa interação? Eu vejo que vocês fomentam muito esse tipo de evento, né? De interação, de mostrar os cases. Como é que vocês se organizam para isso? Vocês acham que isso que é um acelerador dos projetos de inovação? Sim. Uma palavra que a gente usa muito na ACAT é ecossistema, assim, né? Eu acho que tudo que a gente faz lá é voltado para esse ecossistema. A gente tem muito orgulho do nosso estado, muito orgulho do que a gente tem para oferecer, e é através dessas conexões que a gente consegue impulsionar mais ainda essas vidas, essas empresas. Então, lá no Link Lab, além, né, de toda a jornada de desafios, de inovação aberta mesmo, mas a gente tem um espaço de coworking e que ele é a exemplificação, assim, de inovação aberta ali em mão na massa mesmo. Porque, claro que também pra gente é uma estratégia de entrada de receita, né, como um coworking, mas a gente tem ali as nossas startups e as nossas corporações trabalhando no mesmo escritório todos os dias, e é justamente nessa ideia, tanto às vezes um diretor de inovação consegue ter acesso ali a uma startup no momento ali de tomar um cafezinho, e às vezes nessa jogada mesmo já tem um match de eu tenho essa solução, eu tenho esse problema, vamos conversar. Mas outra coisa também que eu acho que é bem interessante que a gente faz é a gente propõe essa conexão para as nossas corporações entre elas, que eu acho que às vezes é considerado um pouco tabu, assim, né? Segredos de negócio, não posso expor, mas a gente sente que as nossas corporações, quando elas entram como ativas no Link Lab, elas estão buscando isso também. Então, a gente faz vários eventos hoje em dia que é só para a corporação mesmo, para dar essa oportunidade para ter essas conversas mais de dentro, né? Então, é a mesma coisa. Às vezes ali num cafezinho, num evento, num matchmaking que a gente faz também, consegue conversar com uma empresa X do varejo e ver que eles têm a mesma dor da empresa Y de fundo de previdência. Dali já sai um benchmarking, que às vezes já sai ali a troca de um contato de uma startup, que já sai uma POC. Então, assim, parece fácil falando assim, mas são coisas que a gente realmente vê acontecer. Então, não é banal, assim, pra gente. Realmente é um das nossas propostas. Na prática, né? Exatamente. Convivendo ali, vendo o que está acontecendo. Legal. Eu Sim. acho que essa interação é super proveitosa. E, Rafael, assim, só pra gente saber o ponto, qual foi o start, até para quem está nos assistindo, né, outras empresas, como é que eu começo, né? Como é que foi a aproximação com a CAT? Eu não consigo me recordar, sabe, o ponto exato. Se tu puder trazer pra gente. A ACAT, né, é uma referência em inovação aberta no Brasil, né? É um orgulho, como o Gustavo comentou, é um orgulho nós estarmos num ambiente tão rico, né? E a gente vê uma colaboração entre fundadores, né? Entre empreendedores de startups aqui. Isso de fato, algo muito rico. E quando a gente olha, né, eu quero, né, trazer mais inclusão financeira para as pessoas. Esse é o nosso, que a gente fala como nosso propósito, né? A gente oferecer planejamento financeiro por meio da Previdência, a gente oferecer uma vida mais digna, não só lá na frente, mas até para a pessoa se planejar no curto prazo. Não dá para fazer tudo isso sozinho. Talvez acho que essa é a pedra fundamental que a gente foi buscar algo lá fora. Puxa, sozinho não dá para fazer isso dentro de casa. Temos uma referência aqui, né, a CAT. E a gente já começou, em algum momento, a significar a inovação e entender qual que é o nosso propósito. Assim, sentimos que estamos preparados, né, para dar um próximo passo. E fomos buscar, né, na CAT, e a CAT foi muito rigorosa. Acho que eu nunca falei isso para você, mas foi bastante rigorosa quando a gente começou a conversar. Eu senti bastante a preocupação se a organização estava indo buscar, se era porque era modismo, porque inovação, todo mundo está fazendo, ou se a gente entendia por que estava ali. Isso eu me lembro da primeira conversa e foi bastante nesse tom. Vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui? Aonde que vocês estão para avaliar o grau de maturidade da organização? Perfeito. Saí feliz da reunião, mas claro que com bastante lição de casa, a gente, o fluxo tem que ter disciplina no fluxo.
E assim, algo que talvez eu não sei se eu já comentei até entre nós aqui, né? Porque estamos executando inovação no dia a dia, mas me tocava muito. Eu sinto que eu tenho uma posição privilegiada em termos de olhar a organização de forma bastante transversal, porque no dia a dia eu acabo me envolvendo com investimento, com a área de TI, com gestão de pessoas, e a gente tem uma estrutura bastante horizontal na Elos. Então, mesmo áreas que não estão vinculadas diretamente à minha diretoria, mas eu converso muito com comunicação e marketing, né, com seguridade, e eu via, diversas startups de Santa Catarina, né, muitas em que a gente conversa no dia a dia, e a gente não conseguia se encaixar. A gente não sabia por onde se encaixar e me dava uma indignação, uma frustração, talvez seja a melhor palavra, de, eles não entendem a Previdência. É um setor que movimenta 1 trilhão e 300 bilhões de reais e tá faltando alguém fazer a tecla SAP. E talvez eu acho que quando a gente fala em propósito, e não precisa ser um só, né? A gente fala aqui em inclusão financeira, mas talvez a gente possa pensar num propósito maior também, um adicional, da gente ser um dos atores que possa levar a um ecossistema de previdência complementar no Brasil, né, junto com a CAT e com outros parceiros que estão por aí, porque de fato esse setor merece ter mais inovação, um ecossistema de inovação mais próximo, assim como as fintechs, os bancos, as seguradoras têm. Aí eu não tenho dúvida que vai chegar para a previdência, né? Já temos algumas peças já atuando, e a Elos pode sim ter um protagonismo junto com outros atores, para que a gente tenha esse setor mais bem E existe bem um consolidado. potencial de mudança gigantesco quando a gente olha para as gerações mais novas, para as relações de trabalho que vem mudando. Então, a Previdência, como o que nos fez chegar até aqui, não vai nos fazer continuar dessa forma, né? Então, quando a gente olha a relação, né, que não é mais uma relação tão longa de trabalho, então a facilidade da pessoa levar a Previdência para onde ela quiser, a facilidade dela acompanhar, ela se sentir protagonista do investimento que está ali, ela acompanhar rapidamente, né? Então, ter essa eu fiz alguma coisa, eu quero ver o que aconteceu, eu quero, né, aquela real time. Então, assim, a gente vê que tem um potencial gigante, né? Então, a gente atuou em algumas frentes, né, Ronda? Até queria que tu desse uma passada geral, assim, porque a gente atuou em frentes, desafios na área de seguridade, na área financeira, né? Temos N outros desafios que a gente já voltou a mapear, né? Que a gente gostaria de trazer ali para o Link Lab. Então, assim, os desafios são enormes, né? E é difícil saber por onde começar. E aí a gente formou, queria que tu contasse um pouquinho disso, a gente formou uma comissão de inovação, né? Como é que foi essa organização interna, pensando na transversalidade, né? Sim. De não trabalhar de forma só, vamos trabalhar só TI, né? Como é que foi essa organização? Acho que foi importante realmente envolver todas as áreas, pessoas de diferentes visões. Acho que realmente contribuiu mais para a gente ter uma noção realmente dos desafios que a gente tinha dentro, que realmente só traziam para a área de tecnologia alguns desafios pontuais, mais relacionados a sistemas. Então, quando a gente começou a se envolver com outras áreas, a gente viu que tinha pequenas dores ali que eram simples até de ser resolvidas, mas a gente não estava no dia a dia deles. Então, o papel da comissão de inovação, acho que foi importante isso, de trazer representantes de diferentes áreas e entender realmente o que eles tinham de desafios, de dores ali para a gente trabalhar junto com a inovação mesmo. Ver que a gente acaba compartilhando até algumas dores e que realmente cada um tentando resolver por si só. Então, trouxe essa colaboração, acho que foi muito importante. E se eu puder só adicionar esse ponto aí também, é algo que a gente vê muito assim ali dentro do Link Lab, que a gente trabalha com corporações de diferentes áreas, né, do mercado, e quando a gente vê uma empresa na qual a área de inovação ela fica presa na área da TI, é aquela coisa meio porta fechada, muitas podem começar desse jeito, mas esse modo a gente vê que ele tem um prazo de validade. Porque, no fim das contas, quem tem esses desafios, quem mais vai saber daquela dor é quem enfrenta aquilo no dia a dia, assim, né? Então, por exemplo, a Elos, a gente está falando de uma empresa com soluções financeiras, né? Mas não é por isso que a Elos não vai ter problemas de RH, de jurídico, de comercial. Então,
a área de inovação, ela tem que servir ali como a ponte, né? Porque no fim das contas, quem vai ser a linha de frente vai ser a área de negócios, né? Então, é muito importante a gente ver que as coisas fluem muito melhor ali dentro da nossa parceria com as corporações quando isso está já mais bem integrado, né? Que acho que volta no ponto do Rafael, que às vezes a gente traz uma régua muito alta porque a gente já vê essa tendência de mercado, né? Que isso a gente precisa auxiliar nessa estruturação para as empresas também tirarem mais proveito da conexão delas com a gente, né? Então, acho que isso é algo que a gente vê muito hoje em dia também. Que é aquela discussão, né, Rafael? Vamos ter uma área, um setor só de inovação, só a tecnologia que vai cuidar. Então, acho que a história da comissão, né, a estruturação dessa comissão multidisciplinar, eu acho que democratizou, trouxe esses desafios à tona e eu acho que foi, até queria saber a tua opinião, Rafael, um elemento importante da transformação cultural, sabe? Trazer isso de forma horizontal mesmo, né? Deixar todo mundo experimentar um pouco. Perfeito. Foi fundamental, né? Você ter um grupo multidisciplinar que comunica com experimentação, como você falou, e também com protagonismo. Ou seja, todo mundo ali está sendo chamado para trazer soluções. Não tem uma área ou uma pessoa específica que vai bater o martelo e falar se é inovador ou não, se tem que encaixar num horizonte de inovação agora ou não. Mas trouxe todo mundo para a mesa e falou assim, se você tem problemas, traga, né? E vamos discutir e vamos tentar, né, avaliar se encaixa num programa de inovação aberta. Então, você tem toda a razão e foi super bem lembrado, bem pontuado, Vivian. Eu acho que ter um grupo multidisciplinar e que a gente traz disciplina para esse grupo, ou seja, tem entregáveis, nós temos entregáveis combinados entre nós que tem que ser feitos e tal, e ao mesmo tempo dá a liberdade de trazer as dores e desafios e preocupações e ideias novas, é fundamental para o programa de inovação aberta continuar fluindo. E a gente começou muito experimentando de pouquinho, né? Eu acho que o fato da participação em eventos também é importantíssimo, entender como é que isso funciona. Num primeiro momento, eu lembro de um dos primeiros eventos do Link Lab, a gente um pouco deslocado, mas eu vou falar das nossas dores aqui com as startups. Foi um evento, não me lembro o nome do evento, mas um daqueles que a gente tinha a plaquinha da Elos. O Open Day que a gente faz bastante. Isso mesmo. E aí a gente estava lá, e aí um foi lá, falou, daqui a pouco a gente, deixa eu falar também, aí conheceu, trocou cartão, mas era um território até então desconhecido pra gente, né? E isso trabalhou muito a nossa segurança. Hoje a gente vai no Startup Summit, por exemplo, e a gente já sei qual é a palestra que eu quero ver, já sei com quem que eu quero conversar, já sei qual é o case que eu quero escutar, porque posso trazer isso para dentro da empresa. Então, a participação em eventos eu vejo como algo essencial também, né, Ronda? Muito ficava, né? Se fala muito, evento de inovação, vai o pessoal da TI. Mas a gente conseguiu tirar esse estigma, né? Hoje a gente é bem democrático, né? Vai ter um evento próximo, vai um do RH, um da seguridade, um do financeiro. Como é que vocês enxergam, assim, muito aí na visão de vocês três, né? A importância, né? Tanto para a CAT de movimentar com os eventos, quanto para as empresas de ter eventos acessíveis, porque a CAT democratiza muito isso, né? Ter eventos acessíveis em que todo mundo consegue participar. Eu acho que é justamente isso, assim, a gente tem... a nossa base ali da Kátia são as startups, né? E elas chegam com fome, assim mesmo, de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que às vezes até fome demais. Elas vivem de um mundo de muita pivotagem, que as coisas acontecem muito rápido. E principalmente as que estão ali um pouco mais no começo não tem uma visão 100% clara de que em corporação tu tem que também ter aquele jogo de cintura, de se encaixar também naquele meio. Mas a gente ouve muito isso das nossas corporações. Inclusive, eu tive algumas reuniões essa semana, que a gente teve um Open Day agora recente em maio, e isso foi um tema bem recorrente, de eles sentirem já um amadurecimento das startups que estão vindo para esses eventos. Se for comparar com coisas de 2, 3 anos atrás, as mesmas startups que ainda estavam ali em momento de validação, hoje em dia já estão ali mais em scale-up, então já tem um produto validado, já tem clientes pagantes, já são players solidificados no mercado, assim, né? Então, quando elas vão falar com a Elos, né, que seja dentro de um dos nossos eventos, eles não querem chegar ali para ouvir, para falar a sua ideia e no final ouvir, tá bom, vou te dar meu cartão, depois a gente conversa por e-mail. Eles querem, num cenário ideal, já conversar com a pessoa que está
tendo aquela dor, para aquela pessoa já validar, dizer assim, não, faz sentido, se não, então já vou conversar ali com a outra empresa, para eles funciona rápido, então a gente tem que proporcionar situações que possibilitem isso mesmo. Interessante. A nossa participação também tem amadurecido, né, Rafael? Nossa. E um ponto também da participação em eventos, e o Startup Summit é uma referência nacional, né, em eventos de inovação, que eu acho que é isso, desmistifica, até voltando, né, a pergunta sobre, né, alguns dilemas de inovação e tal. Primeiro, desmistifica que tem que ter tecnologia para ter inovação, né? Sim. E hoje a gente vê as áreas da Elo, não só tecnologia, mas a gente vê, acho que, né, em todas as áreas da Elos hoje, as áreas de negócio, elas querem ir nesses eventos, querem entender porque ali você tem tendências, né, você tem especialistas, você tem a outra empresa que está com dores iguais às suas, parecidas com as suas, tem os empreendedores ali e passa uma mensagem, né, que a gente vê que, olha, inovação, a gente está falando de pessoas, de ideia, de impacto. E esses eventos são importantes para a gente fazer essa roda movimentar, né? Onde está gerando impacto, que ideias que estão, né, acontecendo, onde que estão os empreendedores. E é o que foi falado, não sei se o Gustavo Honda, não necessariamente eu tenho que ter soluções específicas para a Previdência para poder trabalhar. Você tem soluções de segurança da informação em fintechs, em health techs, que... Aquele negócio, você pode ter novas soluções para velhos problemas ou velhas soluções para problemas, né? Ou seja, você pode ter soluções já existentes que atendem problemas novos que eu tenho, mas você também pode ter, de repente, problemas velhos com novas soluções em outros setores. Então, acho que isso é uma coisa bem legal em eventos que a gente pega, né? Muitos contatos que a gente trouxe para elas foram em eventos que a gente foi conhecendo pessoas. Trouxe realmente, participar de eventos de inovação, trouxe uma outra visão. A gente estava participando muito de eventos direcionados para a Previdência, então a gente olhava somente para esse mercado de Previdência. E a gente vê que realmente todo o mercado, olhando para um todo, você vê que tem muitas soluções e que acabam realmente ampliando nossa atuação ali. A gente acaba ficando muito, a gente estava realmente atuando muito, com um olhar muito fechado, muito somente para aquelas soluções de Previdência. Então realmente é muito pequeno, sei lá, as oportunidades e até parcerias. Então, quando a gente começou a participar de eventos de inovação, a gente viu que o mercado é realmente muito mais amplo para a gente contribuir e crescer. Acho que foi realmente... Eu acho que casa muito com o que o Rafael falou de propósito, né? Olhar o propósito de uma forma mais ampla, né? Não eu vou... Nossa missão, pagar benefício em dia. Não, é muito além disso, né? E aí, quando a gente olha só para eventos de previdência, a gente acaba ficando muito trabalhando regulação, trabalhando, né? Vamos ficar dentro dessa caixinha. Então... E tem a ver com essa mudança de mentalidade. A gente começou a ver que o mundo era muito maior, né? E onde é que a gente pode chegar? Então, acho que tudo veio em conjunto. Por isso que a gente fala da transformação cultural. Parecia algo tão abstrato no começo, né? E hoje a gente consegue ver resultados mais concretos. É uma jornada, né? Não é de um ano para o outro. A gente está falando aí de 5, 6 anos, né, Rafael? 5, 6 anos. Então, é uma jornada, realmente. E aí eu queria começar o próximo bloco falando um pouco de resultados práticos, né? Então a gente vem falando aí da inovação aberta, a gente já está, né, há 2 anos em parceria com o Liquilab. Vamos falar um pouquinho de resultado prático. Eu queria perguntar para o Honda, a gente tem aí um case bem interessante que a gente trouxe agora, né, relatou no nosso site, fizemos uma parceria no LinkedIn também com a Kat para trazer aí esse case, que foi a parceria com a Fluid. Então, eu queria que tu contasse um pouco, que já é já é a concretização aí de toda essa trajetória, contasse um pouco para a gente como é que foi essa aproximação com essa startup e o que a gente já tem de resultado prático hoje. Legal. Até a Fluid não foi nenhum desafio que a gente levou para o programa ali para trazer, né, startup. A gente participando de um evento que foi o Open Day, que a gente teve contato, a gente viu que realmente casava com uma dor que a gente nem estava mapeado ainda. Então, a gente precisava realmente trabalhar com integração entre sistemas e APIs, e realmente eles tinham já a solução pronta para a nossa necessidade. Então, casou muito bem no timing, que a gente conheceu, teve contato com eles e que a gente estava com essa demanda ali surgindo. Então, realmente, a gente viu que precisava trabalhar principalmente com a estruturação da base de dados, e eles trouxeram realmente uma solução que realmente atendeu no momento que a gente precisava. Trouxe mais
agilidade para o nosso negócio. Acho que foi bem importante. E olha que interessante, foi num Open Day, não era um dos desafios mapeados do ciclo ali do Link Lab. Esse é o ponto, né, de estar no ecossistema, de estar naquele lugar, de estar conhecendo as pessoas certas. É interessante isso. E como é que isso trabalha essa questão, Rafael, no público interno, principalmente, de que a inovação aberta traz resultados concretos, né? Como é que tu vê a importância de um projeto como esse, que hoje já está rodando e que tem resultados efetivos para essa mudança de mentalidade do público interno? É bem tangível, né? Acho que pode ser, sim, considerado um entregável. Claro que tem entregáveis diretos, como com a Fluid, com a PagPlan, né? Com outras startups. A gente, né, tem um contato hoje com uma solução muito próxima de ser desenvolvida também via programa do Link Lab. Mas o impacto cultural das pessoas buscarem mais protagonismo, delas trazerem soluções, muitas vezes, né, desafiando aquilo que sempre foi assim, ela trazendo... Poxa, podia ser diferente, né? Trazendo inovações ou formas diferentes de fazer, pode-se dar esse nome, para algumas tarefas muitas vezes diárias, e eu acho que repetitivas, que, né, vem trazendo outras formas com o IA. Eu acho que a inteligência artificial trouxe, acho que um gás novo em termos de fazer diferente, né, e de testar e de experimentar. É bastante nítido. Eu vejo vocês também, né, nas áreas de vocês também, isso, o espaço que está se dando para experimentação, né, sem perder a agilidade, sem perder a eficiência, sem perder a eficácia da operação, mas as pessoas estão mais à vontade de poder trazer ideias e de experimentar. Eu acho que isso é um entregável que vem de uma cultura que a gente vem, né, construindo e se esforçando para que ela não, né, ela sempre ande para frente, de ter, né, protagonismo, né, de trazer, poxa, eu quero ouvir tua ideia, né? A gente fala muito disso, olha, eu não quero as suas mãos, eu quero as suas mentes. Então, o que for possível automatizar, terceirizar, trazer uma solução de fora, faça, porque tem gente que já faz isso e a gente tem que focar no propósito, como você bem falou. A gente busca muito essa mudança de comportamento mesmo. Porque... acho que as pessoas veem quando entram no Link Lab, assim, né? A gente falou bastante disso já, do próprio amadurecimento das corporações, né? Então, entra no Link Lab com uma ideia sobre inovação e a gente prova que é algo muito mais amplo, assim, do que se dá para imaginar. Então, a pessoa entra, ela participa de um evento, ela conversa com empreendedores que vivem aquilo, assim, né? Que é o ganha-pão deles, né? A vivência deles depende daquilo. Vem a agilidade com que é possível movimentar as coisas, causa uma mudança cultural dentro das empresas muito importante. Então, acho que até dá uma injeção de energia para as corporações, porque daí elas voltam, né, para ali para sua mesa de trabalho e fica, cara, uma startup ali só com um agente de IA, com um software em cloud, assim, consegue fazer o que eu estou penando aqui, o que eu estou quebrando a cabeça para fazer faz anos, assim. Então, é bem isso que a gente quer catalisar mesmo. E aí, olhando para o objetivo da ACAT, do projeto Link Lab, que é realmente aproximar as empresas das startups e acelerar esse movimento, né, de inovação, de novos produtos, serviços, de automatizações, esse é o principal objetivo, essa aproximação. Mas aí vocês têm algumas outros benefícios marginais, que é esse, por exemplo, né? A gente voltou muitas vezes para dentro de casa com alguns desafios e viu que, às vezes, o que a gente conseguiria solucionar aqueles desafios, às vezes, dentro de casa. Às vezes, com um parceiro que a gente já tem e nunca incentivou ou falou para aquele parceiro, eu tenho essa dor, tu também consegue me ajudar nisso? Então, assim, essa mudança de mentalidade é muito também, talvez não o objetivo principal de vocês, que é essa aproximação, mas acaba acontecendo, né? Essa transformação, né, nas empresas. Não, exatamente. Quando a gente estava fazendo essas conexões, a gente quer fugir do teatro de inovação, né? Porque o nosso objetivo mesmo claro, tem toda a parte ali, né, de curar e amenizar essas fricções internas das corporações, mas dentro das startups também, a gente está ali promovendo impacto financeiro, impacto estratégico para os dois lados, né? Então, claro que o nosso lado ali, olhando para as corporações, é muito importante, né? O Link Lab é essa frente da ACAT, mas também quando a gente está
pensando em startups, a gente realmente está pensando ali em pessoas que largaram tudo para focar naquela solução, assim, né? Então, a gente está olhando para pessoas que, tipo, aquilo é o sonho delas, assim, né? Sim, então, uma responsabilidade. Com né? certeza. Então, a gente está dando também a oportunidade para essas startups de validar o produto dela com grandes players do mercado e elas também conseguirem se solidificar, né? Então, é uma missão bem importante que a gente carrega. Com certeza, muito legal, muito legal. O trabalho da CAT, né, é algo... A gente escuta também outras previdências, né, a gente recebeu aí contato de outras previdências, mas quem é a CAT? Eu também posso entrar? Como é que vocês entraram? Por favor. Então, assim, é interessante como chama atenção, né? A gente levou esse case de inovação já 2 vezes para o Congresso da ABRAP, que é o maior congresso de fundo de pensão do Brasil, e trazendo esse tema e as pessoas, mas inovação aberta, mas e a CAT, eu também posso? Então, como chama atenção, né? Então, é um movimento que a gente quer realmente que isso se dissemine, né? Porque é positivo para todo mundo, né? Principalmente para o participante, né? Que vai ter previdência pensando de uma forma, né, mais aderente às dores atuais dele, né? E aí, resultado de tudo isso, ano passado a gente conquistou o Link Lab Awards 2025 na categoria Corporate, que para a gente foi uma surpresa, né? E aí, Rafael, o que isso representa, assim, para Elos, né? Tudo bem, é uma premiação, a gente sabe todo o esforço, mas parece que aquilo concretiza, né? O esforço valeu a pena. Sim, eu acho que é isso. Acho que simboliza um esforço, né? A vitória de um esforço de toda uma equipe, né? De toda uma organização que compreendeu e deu sentido para a inovação como componente estratégico, mas, novamente, inovação recheada de dilemas, eu acho que, ao mesmo tempo, nos coloca num... Tá aí o próximo passo, né? Onde é que a gente agora caminha? A gente não pode parar. Então, ao mesmo tempo que simboliza que, poxa, estamos no caminho certo, eu acho que coloca também mais um componente de desafio de agora a gente precisa Sim, dar qual é o próximo passo? Exato. E Gustavo, o que faz uma corporação se destacar lá no Link Lab? Quais são as características? O que tu acha que faz chegar nesse resultado? Sim. Olha, eu diria que são 2 principais coisas. O envolvimento da alta liderança, assim, no projeto e essa capacidade de execução. Então, assim, né, não é à toa que a gente está com o Rafael e com o Honda aqui. E a Elos ganhou, né, esse prêmio de corporação que mais lançou projeto com o Link Lab ano passado. O que mostra para mim que a Elos realmente não veio só para fazer o joguinho da inovação, né? E realmente veio com um propósito muito claro. Então, quando a gente tem essas lideranças envolvidas, essas lideranças patrocinando projetos e desafios e dando abertura para a sua equipe, né? Para tomar riscos, né? Porque, claro, a inovação tem também a sua parcela de risco, mas dando autonomia para eles tocarem aqueles desafios e fazerem, né, essas jogadas racionais, porque eles veem que faz sentido para a empresa. Então, a liderança jogando junto, acho que dá muita segurança para o pessoal saber que eles têm um aval ali, né, para poder jogar junto com a gente. E isso facilita muito, assim, o meu trabalho. E eu acho que, para adicionar também, uma outra coisa que é muito importante, as startups trabalham muito rápido. E as corporações têm, às vezes, entraves mais burocráticos que a gente precisa lidar. E é interessante quando tem um jogo de cintura dos 2 lados. A startup, às vezes, ali tem mais a perder, né? Então, eles vão se adaptar ao que a corporação precisa, mas para a corporação também é muito interessante eles pegarem junto e falar assim, não, vamos agilizar, porque é completamente diferente, assim, né, da homologação de um servidor, de um fornecedor mais bem estabelecido. A gente está falando aqui de contratações que, às vezes, a ideia é fazer ali em semanas, né, em comparação com coisas mais estruturadas que levam meses, né? Então, se a gente consegue trabalhar junto dessa forma, é quando dá esses resultados positivos. Ai, legal. E Honda, olhando assim para trás, tu imaginava que a gente chegaria onde a gente está hoje, né? Nesse patamar de inovação? E aí, puxando esse gancho, queria que tu contasse um pouco a nossa história com o MIT, que foi algo que também eu sei que vocês foram atrás. Conta um pouquinho como é que foi isso. A gente não planejou chegar nesse nível. Acho que foi realmente uma consequência do trabalho, realmente da dedicação, que a gente acabou chegando nesse nível hoje de maturidade e talvez até protagonismo, né, relacionado à inovação hoje no segmento.
O MIT Innovative Workplace realmente surgiu como uma oportunidade de participar desse selo assim, né, de inovação, mas não só pensando numa certificação, num reconhecimento, foi pensando realmente em evoluir, em realmente ver onde a gente poderia melhorar e continuar nessa jornada assim, de evolução e de amadurecimento. Então, eles trouxeram realmente vários apontamentos, inclusive relacionado à inovação aberta, foi realmente um apontamento que eles falaram para ter esse olhar e hoje a gente vem amadurecendo muito, trazendo a comissão, trazendo participação em eventos, acho que foi muito consequência de um olhar que eles trouxeram que a gente realmente não estava percebendo. É interessante, eu lembro da primeira pesquisa que a gente participou e veio um resultado realmente, né, que a gente já sabia, a gente, né, estava ainda no início desse processo, engatinhando. E aí veio o resultado e a gente ter maturidade, né, Rafael, para olhar para aquilo e falar, tá, então qual é o primeiro ponto que a gente vai atacar? Porque a gente quer participar dessa pesquisa daqui a 3, 4 anos e olhar que a gente está em outro patamar, né? Mas tem uma maturidade em saber que a gente vai participar de uma pesquisa sabendo que a grande chance era o resultado não vir tão bom, porque a gente sabia que estava engatinhando ainda, né? Exato. E o sentimento era esse, eu quero uma estrutura, uma régua, um framework, para que eu consiga trazer indicadores para o meu processo de inovação. E, poxa, se no primeiro ciclo já vem que está tudo bem, tem alguma coisa errada, porque o que a gente quer é realmente aprender com o processo e correspondeu muito bem. Eu acho que muitos desses passos que foram dados, que não estavam sendo planejados, como o Ronda falou, que eu acho que é esse campo para o inesperado, esse campo para a espontaneidade, né? Vem disso, da gente reconhecer, sim, que temos uma série de gaps ou de pontos para melhorar. E que bom que a gente tem, né? E ir atrás. Acho que faz parte do processo de inovação a gente também internalizar pontos que a gente precisa melhorar, né? Ótimo, foi um belo ponto de partida, né? Sim, participação. Legal. E agora, avançando, já quase finalizando aqui o nosso podcast, mas eu queria fazer uma pergunta para o Rafael, que é aquela pergunta de 1 milhão, né? Na tua visão, quais tecnologias e tendências devem impactar mais o setor previdenciário, o nosso setor aí nos próximos anos? Puxa, como o Gustavo falou, os ciclos estão cada vez mais curtos, né? As mudanças estão cada vez mais rápidas, mas a gente pode identificar que a gente vê hoje o consumidor, né, o investidor, né, o usuário de sistemas bancários ou de seguros puxando, então, pelo lado da demanda, essa transformação. Então, para ele, quem está consumindo esses serviços, ele não quer mais saber se é uma seguradora ou uma previdência ou um banco que está oferecendo. Ele quer uma experiência em que ele consiga entender de forma bastante holística tudo que ele tem acesso, né, e melhorar o planejamento financeiro dele. Então, quando a gente vê um ambiente que tem o Open Finance, né, uma troca de dados entre instituição bancária, de investimentos, seguradoras, a gente vê, por exemplo, o Seguro Universal Life sendo lançado, né, em que você consegue, num único produto, balancear o que é proteção securitária, né, e o que é acumulação de capital. A previdência, a disrupção já está acontecendo. O produto previdência ele vai ter que ser acoplado a outros ecossistemas, a outros produtos. E talvez aquilo seja um híbrido de investimento com seguro, com previdência. E a gente tem que dar um jeito de entregar isso. Não importa, né, esperar que o consumidor, que o investidor entenda o nosso produto. Não, acho que a gente tem que se encaixar no que ele precisa, seja lá o nome que vai ser dado a isso. Acho que talvez uma grande mudança que a gente vai enfrentar nesses próximos. E, Gustavo, do ponto de vista da ACAT, o que a gente pode esperar aí de novidade para disseminar essa cultura de inovação aqui no nosso estado e também para fomentar a participação nesse ecossistema? Olha, na ACAT, acho que a gente vê muito movimento, né, de diferentes frentes. Então, pensando na ACAT como um todo, a gente tem todas as nossas verticais de negócio que estão trazendo vários dos eventos mais relevantes, né, dos seus setores aqui para Florianópolis. Então, assim, né, perto da nossa casa está acontecendo, por exemplo, essa semana a gente está tendo o Energy Show, né, que é um dos maiores eventos do setor de energia do nosso país. E isso a gente faz a mesma coisa para o varejo, para a área de gestão de pessoas, para a área de finanças. Então, a oportunidade é o que não falta, né? E cada vez mais a gente quer só realmente aproximar as nossas corporações e dar acesso a elas para ver o que a gente está fazendo aqui, porque acho que é cada vez mais verdade que Santa Catarina está aqui para ser uma
uma força assim, a ser combatida no cenário nacional, né? Então, tem muita coisa boa sempre acontecendo ali na CAT, isso pode ter certeza. Legal, e a gente vai estar sempre participando. Vamos lá. Por favor. Bom, para a gente finalizar a nossa rodada aqui, eu queria, dos nossos 3 convidados, uma palavra que define inovação hoje. Para mim, não poderia ser outra além de conexão. Porque a gente falou muito hoje, né, sobre corporações e startups, mas no fim das contas, inovação aberta é sobre pessoas, né? Por trás de todos esses CNPJs tem muito mais CPFs. E tu pode ter o melhor agente de IA, ser a melhor software house, ter o melhor SaaS, o que for. Se tu não tiver uma cultura de pessoas ali, né, disposta a fazer a inovação acontecer, a transformação nunca vai acontecer. Então, acho que conexão resume muito bem o que a gente falou hoje. Ótimo, conexão, Gustavo. E eu falar agora inspiração, porque é realmente inspiradora a definição do Gustavo. Mas eu penso muito quando eu falo inovação e impacto. Eu acho que sempre tem um impacto ali. Eu acho que é uma grande visão inspiradora, falando em visão, né? Você saber que aquilo que você faz todo dia causa impacto numa pessoa, numa família. Impacto. Eu diria colaboração. Acho que a inovação ela ocorre até mais rápida quando é construída junta. Seja uma colaboração interna entre áreas, quanto externa com parceiros, com um ecossistema. Ótimo. Nossa. Bom, acho que a gente termina esse episódio com essas 3 palavras, né? Que eu acho que são as palavras que a gente explorou ao longo da nossa conversa, né? Então, conexão, impacto e colaboração como insumos, né, para que a inovação aconteça, para que as conexões fluam, né? E aí aqui a gente trouxe um pouco da jornada da Elos. Garanto que o nosso bate-papo não se encerra aqui, claro. E a 4ª palavra aí da Vivian, da comunicação? Agora ficou difícil, né? Ficou difícil. Eu acho que quando eu estava fazendo o roteiro, eu acho que essa questão da transversalidade, multidisciplinaridade, eu acho que isso é tão forte. Eu acho que a Elos entrou num outro patamar quando todo mundo se envolveu nesse projeto, que eu não consigo pensar de outra forma. Eu lembro da gente comentando, e eu lembro da minha mentalidade lá atrás, falando assim, a gente tem que ter um setor de inovação para a coisa deslanchar. Não, desconstruiu, né? Tem que estar mesmo em todos os setores, e essa colaboração, eu sou muito a favor de quebrar as paredes, quebrar setores, áreas, né? Eu acho que quando a gente trabalha em projetos, né, de forma multidisciplinar, é muito rico. Muito bom. Muito bom. E é isso. E a gente transformou o nosso espaço físico nesse espaço sem paredes. Isso, né? que eu acho que favoreceu muito, né? Foi uma mudança, assim, muito importante. Parece tão simples, né? A gente mudou, era cada um na sua salinha lá, separado entre 4 paredes, e a gente botou todo mundo junto e fez muita diferença. Legal, muito obrigada. Foi uma conversa muito prazerosa, muito rica. Muito obrigada aos convidados. Gustavo aí também, primeira vez. Honda estreando também. Né? Foi tranquilo, né? Acho que Sim, foi ótimo. Que bom. Que bom. Obrigada e acompanhem, né, esse episódio nas nossas redes sociais, no YouTube, nas nossas plataformas de áudio. E até a próxima.